Olá pessoal, eu sou a professora Marita da Rede Estadual e estou aqui hoje para continuar o assunto de potenciação, que é um assunto de matemática do sexto ano. Tudo bem? Antes da gente continuar a nossa aula, eu vou lembrar vocês que essa aula vai estar disponível em 3 canais. Vai estar disponível no aplicativo, vai estar disponível na internet e na TV aberta, ok? Vamos dar continuidade? Essa aula, então, a gente vai aprofundar o assunto de potenciação. Ah, professora, mas como aprofundar o assunto de potenciação? O que é potenciação? Vamos lembrar da aula passada? Na aula passada, o assunto de potenciação trouxe para vocês o quê? Que potenciação é a escrita de uma multiplicação de fatores iguais. Lembram disso? Ah, mas professor, o que é fatores? Ah, os fatores são os termos da multiplicação. Então, se eu pego para vocês e falo assim, por exemplo, vamos para o quadro então. Se eu falo assim, 2 à quinta, o que significa isso? Aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho expoente. Esse expoente está me dizendo o quê? Que esta base vão ser os fatores que vão ser repetidos. Quantas vezes? 5 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, certo? Isso vai dar um resultado chamado de potência. Lembraram disso? Muito bem. Também foi deixado na aula passada um exercício para vocês fazerem lá no caderno de vocês. Esse exercício era o quê? Eu vou pintar quadradinhos lá no seu caderno quadriculado, aonde esses quadradinhos tinham que formar uma figura geométrica. Qual figura geométrica? Um quadrado perfeito. Ah, mas professora, eu não lembro o que é quadrado. Então vamos lá. Quadrado é uma figura geométrica onde ele tem 4 lados, ou seja, ele é um quadrilátero, e esses 4 lados têm a mesma medida. Então vocês iam lá, pintei um. Ah, formou um quadrado? Ótimo, então um forma um quadrado perfeito. 2, vou pintar 2 quadradinhos, forma quadrado? Não forma? E aí, o que vocês encontraram? Vamos ver? Então vamos lá. Um quadrado, pintei um quadradinho lá, tá vendo? Aqui é o meu quadriculado, ó. Pintei um quadradinho. Formou um quadrado perfeito? Formou, não é? Um quadrado de lado 1 por 1, certo? 2, formou um quadrado? Será que essa forma aqui é quadrado? Vamos lembrar do conceito de quadrado. Os 4 lados têm que ser congruentes, ou seja, tem que ser a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida desse? Não tem. Então, eu tenho um retângulo. Lembram disso? Um retângulo, que não deixa de ser um quadrilátero, tem os seus lados aqui paralelos, né? Tem os ângulos de 90 graus, os ângulos internos de 90 graus, porém, os lados paralelos só que são congruentes, ó, 2, 2, 1 e 1. Então, não forma. Ah, mas e se eu virar? Também não forma. Ah, então o 2 eu não consigo fazer um quadrado perfeito. 3, eu consigo fazer um quadrado perfeito? Também não. E o 4? Opa, o 4 sim, olha lá. 1, 2, 3, 4. Pintei os 4 quadradinhos e formou um quadrado perfeito de lado o quê? 2 por 2, não é? Ah, então quer dizer que não são todos os números que a gente consegue montar quadrados perfeitos. Se não são todos os números que a gente consegue montar quadrados perfeitos, então a gente não tem na matemática todos os números sendo quadrados perfeitos. Ah, mas espera aí, professor, quadrado perfeito, o que será que é isso? Bom, aí a professora vai trazer para vocês um conceito que a gente tem na matemática, que existem alguns números que recebem esse nome, que são chamados de números quadrados perfeitos. E ele vai ser muito importante, mas muito importante lá na frente, num outro assunto de matemática que a gente vai aprender. Mas da onde que vem essa ideia de números quadrados perfeitos? Bom, ele vem daqui, ó. Eu tenho 1, ele é considerado um número quadrado perfeito, porque eu consigo fazer um quadrado de 1 por 1. Ah, mas professora, toda vez que eu precisar ver, esse número é quadrado perfeito, eu tenho que ver, é 1 por 1, é 2 por 2, aqui são números pequenininhos, números fáceis da gente pegar e ter essa ideia. Não, a gente vai lembrar da potenciação. Então o 1, ele é quadrado perfeito, porque se eu escrever 1 ao quadrado, ele vai dar 1, porque é um quadrado de 1 por 1. 4 é quadrado perfeito, porque eu posso escrever esse 4 como 2 ao quadrado, porque forma um quadrado de
de 2 por 2. Lembraram disso? E o 9? O 9 é quadrado perfeito, porque faz um quadrado de 3 por 3. Quem será que seria o próximo? Ai, professora, se é o 9 e o 9 está relacionado com o lado 3 por 3, então o próximo vai ser o 16, porque vai estar relacionado com um quadrado de 4 por 4. Tudo bem? Ah, viu como é que é legal essa parte? Muito bem. Nesse exercício aqui, que eu vou dar uns minutinhos para vocês, vocês vão preencher F para falso e V para verdadeiro. Quais são as opções que eu tenho? 100 é um número quadrado perfeito? Professora, eu não estou ainda entendendo. Tudo bem, então para eu responder esse exercício, o que eu tenho que pensar? Que número elevado ao quadrado vai dar 100? Se eu conseguir achar um número que eu elevo ao quadrado e chega no resultado 100, então o 100 é quadrado perfeito. Entenderam como é que vocês vão pensar? Vão pensar para o 10, para o 1000 e para o 10.000. Tudo bem? Vamos lá, alguns minutinhos aí para vocês pensarem.
aí, conseguiram pensar? Verdadeiro ou falso? A letra A é verdadeiro ou é falso? O que vocês anotaram? E a letra B? A letra B, ó, a letra A, a letra B não tem, né? A primeira opção, 100, é verdadeiro ou é falso? Ele é quadrado perfeito ou não? O 10, é ou não? Que mistério, né? E aí, na 2? Acharam que eu já ia responder para vocês, né? Mas, ó, não, eu vou lançar mais um pensamento aí, ó. Porque vocês já estão treinando, né? Já estão treinadinhos aí. Na 2, também vão responder verdadeiro ou falso. Verdadeiro, 900 é quadrado perfeito? Verdadeiro ou falso? 810 é quadrado perfeito? Verdadeiro ou falso? Nesse eu já dei uma dica. 30 ao quadrado dá 900? Será? 90 ao quadrado dá 810? Será? Vamos lá, uns minutinhos aí.
E aí? Agora sim a gente vai parar para pensar em cada um deles, tá bom? No exercício 1, o que vocês responderam? O 100 é ou não quadrado perfeito? O 10 é ou não quadrado perfeito? E o 1000? E o 10.000? O que vocês encontraram aí? Vamos lá? O 100 é quadrado perfeito, porque se eu fizer 10 ao quadrado, vamos lembrar da tabuada? 10 vezes 10 vai dar 100. E aí, o 10, se o 100 é quadrado perfeito, será que o 10 é quadrado perfeito? Vamos ver? Falso, porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado vai dar 10. Concordam comigo? Vamos pensar na tabuada. 2 vezes 5 dá 10, mas 2 vezes 5 são fatores diferentes. Não pode ser diferente, né? Se está elevado ao quadrado é porque são fatores iguais, ok? Vamos lá. E o 1000? O que vocês acham que é o 1000? Vamos fazer uma comparação um pouquinho? O 100 tem quantos zeros? Eu vou instigar aí uma curiosidade de vocês. O 100 tem quantos zeros? Olharam? 2 zeros. O 10 tem quantos zeros? 1 zero. Estão percebendo isso? Vamos lá. E o 1000? 3 zeros. Não é quadrado perfeito. Não tem número que elevado ao quadrado vai dar 1000. Ah, mas professora, eu não estou entendendo isso. Bom, vamos parar e pensar um pouquinho. Vamos voltar e pensar no ao quadrado. Ao quadrado não são 2 fatores? E se eu multiplico um número 10 por 10, né? 10 vezes 10, o que vai acontecer? Não tem 2 zeros envolvidos? Então, se eu elevo isso ao quadrado, né? Eu elevo 1 zero ao quadrado, vai dar 2 zeros, não é? Se eu elevo 2 zeros ao quadrado, igual aqui no 10.000, se eu elevo 2 zeros ao quadrado, vai dar 10.000. Ah, vai dar 4 zeros. Ah, então o 10.000 está dando uma dica, ó. Números pares de zero é quadrado perfeito. O 100, né? Quando eu falo em 100, 10, 1000. E números ímpares não, vamos ver? Olha lá, verdadeiro, porque é como se fosse o 100 ao quadrado. Isso é um padrão que se segue, tá, gente? Então, vocês podem guardar esse padrão, tudo bem? E na 2, o que vocês acham? 900 e 810, qual deles que é quadrado perfeito? Olha, eu poderia fazer o quê? 30 ao quadrado é igual a 900, não é igual a 900? Ah, professora, mas será? Eu vou ter que toda vez fazer? Lembra que a professora já falou para vocês de cálculo mental? Eu posso fazer 3 vezes 3, quanto que dá 3 vezes 3? 9. E esse zero aqui, esse zero é porque eu estou na dezena. Se é dezena, é 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 9, 900. Ah, então aqui o 900 é quadrado perfeito. Com isso, eu já tenho uma dica. 810, será que é quadrado perfeito? Acho que não, né? Porque se eu fizer 90 ao quadrado, não vai dar 810. 9 vezes 9 vai dar quanto? 81. E 10 vezes 10? 100. 81 vezes 100 dá 8.100 e não dá 810. Tudo bem? Conseguiram fazer? Bem facinho, né? Vamos dar continuidade então aqui? Ai, olha o que a prof trouxe para vocês. Meu Deus do céu, a gente já não está no tempo aqui do corona, né? A gente está no tempo do corona. Então, olha o que a prof fez para vocês. Trouxe, né, para vocês. Todo mundo já ouviu lá nos noticiários que acontece o quê? A disseminação, a contaminação do vírus é uma exponencial. Ai, o vírus ele vai de uma forma exponencial. Daí vai lá os repórteres, põem aquelas curvas, né? E fala, a gente precisa tirar essa curva, não sei o que, essa curva tem que diminuir. Da onde vem isso? Quando eles falam em exponencial, eles estão trazendo para a gente a ideia de potenciação. Quer ver por quê? Vamos lá. O que está sendo dito aqui? Olha aqui comigo. No primeiro dia, uma pessoa infectada, ok? Se ele diz para mim que no primeiro dia eu tenho uma pessoa infectada, no segundo dia 3 pessoas, no terceiro dia 9 pessoas, eu estou trabalhando numa potência do quê? De 3, não é isso? Ah, olha lá, 1, 3, 9, qual seria o próximo? Vamos ver? Vamos fazer uma tabelinha para a gente poder montar o nosso raciocínio? Vamos lá.
Estão vendo essa tabela? A prof organizou essa tabela para 10 dias, porque o meu desafio é vocês pensarem quantas pessoas vão estar infectadas no 10º dia se a transmissão do vírus continuar naquela proporção, naquela potenciação, 1, 3, 9. Qual será a quantidade de pessoas que estarão infectadas no 10º dia? Vamos lá?
Conseguiram pensar? A tabela já me traz uma dica, né? Primeiro dia 1, professora, mas não tem uma potência ali. Ah, a gente já vai conversar sobre isso. No segundo dia, eu tenho 3 pessoas infectadas. Então, é como se fosse 3 elevado a 1, certo? Não é? 3 elevado a 1, 3. No terceiro dia, 9. Então, eu tenho 3 ao quadrado, que vai dar 3 vezes 3. Seguindo essa linha de raciocínio, o que a gente vai ter no 10º dia? Ah, professora, olha o que está acontecendo com o expoente e olha o que está acontecendo com o dia de referência. Aqui não era o 4º dia e o expoente não ficou 3? Qual será que vai ser o expoente no 10º dia? Qual que vocês acham que vai ser? O quê? Eu ouvi isso? 3 elevado à nona? Muito bem! Então, 3 elevado à nona, ele é 19.683, 30, 162 ou 27? O que vocês fizeram? Vamos colocar, preencher nossa tabela aqui, ó. 3 elevado à nona é como se eu fizesse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 fatores 3, que vai dar 19.683. Tudo bem? Vamos lá. Continuando aqui. Ah, e essa professora gosta de tabela, hein? É porque a tabela organiza o pensamento da gente, né? Vamos pensar nessa tabela aqui. Olha o que está acontecendo. Aqui apareceu 2 à sexta, 64. Apareceu 2 à quinta, 32. E o 2 à quarta vai ser o quê? Tentem ver o padrão dessa tabela, ok? Então, 2 à sexta, 64. Porque realmente, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. 2 à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Que relação que eu tenho entre o 64 e o 32? O que o 32 é do 64? Vão pensando aí. E aí, aqui, o que está acontecendo com os expoentes? Estão diminuindo sempre uma unidade, não é? Não está diminuindo um expoente? Quando eu tiro uma unidade do meu expoente, significa que eu estou tirando um fator da minha potenciação, tá bom? Então, a prof vai dar uns minutinhos aí para vocês poderem preencher, ok?
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Vamos ver como é que ficou a tabela? Lembram do que a professora falou? Ver qual é a relação que existe entre o 64 e o 32, para ver se essa relação se mantém. Olhar as relações que tem ali entre os expoentes, o que está acontecendo nos expoentes. Conseguiram chegar na conclusão? Qual conclusão que eu esperava que vocês chegassem? Bom, cada expoente aqui está acontecendo o quê? Está diminuindo 1. Lembra que a gente já viu esse padrão lá? Ah, então 6 menos 1, 5 menos 1, 4 menos 1, beleza? Muito bem. E aqui a relação do 64 e 32? Lembra que eu deixei uma pergunta? O que o 32 é do 64? Ah, o 32 do 64, ele é a metade. Será que segue esse padrão? Vamos ver, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar quanto? Né? Vai dar 16. Então, 2 vezes 2, 8, vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ah, 16 é metade do 32, então essa sequência aqui, esse padrão continua, dividido por 2 e assim por diante. Por que a gente organizou essa tabela? Para a gente pensar que, chegar a essa conclusão aqui, ó, qualquer número elevado a zero vai dar sempre 1. Ó, 2 elevado a zero, 1. Ah, professora, será que dá certo com 3? Será que dá certo com 4, com 5? Façam aí, pode até usar a calculadora. Eu garanto, vai dar certo com qualquer base. Então, qualquer base elevado a zero vai dar sempre 1. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Para a gente finalizar a aula de hoje, então, a gente vai fazer uma retomada de tudo que a gente viu. A gente viu o quê? Definição de potência entre a aula anterior e a aula de hoje. O que é a definição de potência? Ah, a gente tem uma base, tem um expoente, e esse expoente está me dizendo o quê? Quantas vezes essa base vai ser repetida numa multiplicação, ok? Muito bem. A gente chegou à conclusão também que qualquer número elevado a zero é 1 e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Tudo bem? Estão estruturando aí? A gente também pensou que fez um exercício onde a gente tinha 10 elevado a 1, 1 zero, 1 zero. 10 elevado a 2, 1 zero vira 2 zeros. Lembram? Esse padrão que segue. E a gente, por fim, falou também de números quadrados perfeitos. Então, isso daqui é um resuminho da aula de hoje. O que é número quadrado perfeito? É qualquer número que eu consiga escrever numa potência de expoente 2, ou seja, eu consigo encontrar alguém que ao quadrado resulta nele. Tudo bem? Aqui eu deixei alguns exemplos, ó, 81, 142, eles são quadrados perfeitos, porque 81 é 9 ao quadrado e o 144 é 12 ao quadrado. Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de potenciação e para a próxima aula a gente vai começar a falar sobre expressões numéricas. Fica a curiosidade, hein? O que são expressões numéricas, professora? Na próxima aula a gente vê. Um beijo bem grande para vocês. Fiquem em casa, se cuidem, que logo, logo a gente vai poder estar junto de novo, tá bom? Beijo!